E aí, galerinha, se inscreve no canal do amiguinho, inscreve no nosso canal, tamo junto, 1, 2, 3 e... O link do canal dele vai estar na descrição, galerinha. Com seus filhos. E logo no início da filmagem, podemos ver que tem alguma coisa errada, pois tem um objeto se balançando, sem ter ninguém perto dele. Só que as coisas vão ficando cada vez piores. Bom, hein, galerinha? Vemos, a rede onde tem uma criança dormindo começa a se mover. E depois de algum tempo, é a vez da porta de um guarda-roupa se abrir, chegando a acordar a mãe, que ao ver isso, se levanta e coloca o filho para dormir do lado dela, na intenção de protegê-lo. Uma coisa bizarra que podemos ver é que enquanto ela está com o filho no colo, um ursinho de pelúcia se move sozinho em cima da cama. Nossa, galerinha! Depois dela se deitar, alguma coisa abre a janela. E logo após isso, o guarda-roupa se abre sozinho. Nossa, sinistro, né, galerinha? Ela levanta mais uma vez para fechar a janela. Se muda bem, galerinha. Se ela sai do dessa quarto, casa. provavelmente para olhar a casa. E é nesse momento que uma coisa assustadora aparece dentro do quarto. Nossa, galerinha, me arrepiei todinho, galerinha. Nossa, galerinha. Assim que a mãe sai de cena, podemos ver que tem alguma coisa com os cabelos escuros, que está ali escondido atrás da cama. No entanto, assim que a mãe volta para o quarto, essa coisa simplesmente desaparece dali. Nossa, galerinha, não percebeu nada, na ela hora. se deita novamente. Só que pouco tempo depois, aquela coisa obscura novamente abre a janela. E aquele ursinho de pelúcia volta a se mover sozinho bem do lado dela. Nossa, galerinha. Por final, eles conseguem perceber que tem uma figura obscura na janela. E quando avistam aquilo, acabam saindo do quarto na mesma hora, pois perceberam que algo muito estranho estava acontecendo naquela noite. Seriam aparições sobrenaturais? Ou poderiam ser bruxas que vieram para tentar raptar os filhos dela? Um casal já vem há tempo percebendo coisas estranhas acontecendo na casa deles. E geralmente são ruídos inexplicáveis. Pior de tudo é que essas coisas geralmente giram em torno do quarto do filho do casal. E isso vem deixando eles muito preocupados. Só que para piorar, em uma certa noite, a babá eletrônica acabou filmando uma coisa que fez eles acreditarem que estão vivenciando eventos paranormais. Como vemos, a câmera está filmando e o filho do casal está deitado e enrolado em um cobertor. Só que de repente, ele é arremessado ao chão com muita força. E assistindo o vídeo, em momento algum, temos a impressão de que ele simplesmente caiu, pois o movimento que vemos é como se ele tivesse sido puxado por uma força invisível. Um outro detalhe é que alguns momentos antes da queda, ele já estava se movendo bastante, como se alguma coisa estivesse o incomodando. Após algumas pessoas duvidarem da veracidade desse vídeo, o casal fez uma postagem no Reddit contando um pouco da tenebrosa história dessa casa.
O casal contou que nessa casa morava um senhor com um pouco mais de 80 anos. E, infelizmente, veio a óbito no local, sendo encontrado muitos dias depois. O casal disse que antes de se mudar para essa casa, tiveram que dar uma bela limpeza, pois havia muita matéria orgânica impregnada nos carpetes. Uma coisa que aconteceu é que o filho do casal estava perguntando constantemente quem era aquela pessoa que estava no porão. O casal foi até lá e não encontrou ninguém lá embaixo. E além disso, em muitas noites, o menino se recusava a dormir no quarto dele. Mamãe, tem um monstro no meu quarto. O casal pensou que era apenas coisa de criança. No entanto, após esse ocorrido, tudo se tornou muito real e assustador para o casal. E ir embora dessa casa tem sido a melhor opção para eles. Um torneiro mecânico estava trabalhando em sua oficina e tudo corria tranquilamente. No entanto, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Então, vendo isso, ele decidiu olhar ao redor para ver se havia alguém. Foi nesse momento que, em um buraco que estava na parede, ele avistou uma coisa que deixou ele muito assustado. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. Nossa, galerinha. ¿Qué rayos será eso? Ele Sinistrão, percebeu né, que havia galerinha? alguma coisa olhando para ele. E como vemos, é uma criatura de olhos amarelos que estava ali observando por aquele buraco. O homem que avistou aquela coisa chegou a bater algumas vezes na parede, mas o que quer que seja aquela coisa, não se movia em nenhum momento. Ele pensou que poderia ser uma pessoa, mas quando começou a filmar, viu que não era disso que se tratava, pois parecia mais algum tipo de felino ou criatura estranha. A filha desse homem chegou a fazer uma filmagem, mostrando que essa coisa apareceu em um local completamente impossível, pois o que tem lá é apenas uma parede e um teto, e não daria para nada se acomodar ali. Ela também conta que ficaram com tanto medo que saíram de dentro da oficina, e quando retornaram, aquela coisa simplesmente não estava mais lá. Algumas pessoas acreditam que seja apenas um gato, enquanto outras duvidam, pois afirmam que aqueles olhos são diferentes dos olhos de um gato. Seja o que seja isso, deixou eles muito assustados. Sinistro, né, galerinha? Um jovem rapaz chamado Nicolai se mudou há pouco tempo para um apartamento novo. Ele conta que conseguiu esse apartamento após os inquilinos anteriores abandonarem o local sem dar nenhuma explicação. Após um mês se passar, Nicolai passou a perceber algumas coisas estranhas. Ele conta que algumas vezes acordava no meio da noite, e o que fazia ele acordar era um ruído que parecia ser alguém limpando a garganta bem próximo a ele. Toda vez que isso acontecia, ele se levantava e olhava a casa, mas não encontrava nada. Além disso, depois de algum tempo, ele começou a perceber alguns arranhões em seu pescoço, e ele não sabia de onde haviam vindo. No entanto, as coisas cada vez estavam ficando piores. Em uma certa noite, ele acordou após escutar algumas risadas ao longe. Então, intrigado com isso, ele começou a andar pela casa, mas logo percebeu que essas risadas não eram ali, pois além das risadas, ele também escutou o que parecia ser um balanço rangendo. Nesse momento, ele decidiu olhar pela janela, e foi nessa hora que ele teve que pegar o celular para filmar, pois o que ele estava vendo era algo que deixou ele completamente apavorado.
ele avistou esse balanço se movendo sozinho. Nossa, E como vimos na filmagem, sinistro, ele olha ao né, redor galerinha? para ver se havia alguém ali brincando. E como vemos, não havia ninguém ali, a não ser um balanço se Só movendo o e fazendo esse barulho da ruído balança, arrepiante. né, galerinha? Um fato estranho é que no dia anterior, ele acordou e encontrou Esse em cima filme do de balcão uma terror, caixa de mano. cereal e um de seus livros ilustrados. E o estranho disso é que ele estava sozinho em casa. Estaria ele sendo visitado por um espírito infantil? Ou pode ser algo sinistro que está fazendo isso para tentar enganá-lo e continuar habitando aquela casa? Uma mulher que mora em uma Sinistro, fazenda né, afastada galerinha? da cidade, de tempos em tempos, acaba filmando alguma coisa estranha. E ela até hoje não sabe explicar se é sobrenatural ou se é alguém que está stalkeando ela. Ela tem medo que seja algo que possa estar colocando a família dela em risco. Então, vendo isso, ela instalou várias câmeras na propriedade e também no interior da casa. E em uma certa noite, a câmera do quarto do filho dela filmou uma coisa que vem deixando ela muito preocupada. The window was cracked, but they're a child lock, so it can't be pried open. Nossa, galerinha, me arrepiei todinho, galerinha. Nossa, galerinha. Nossa, sinistro, né, galerinha? Enquanto a câmera filma, podemos ver que tem alguma coisa se movendo na janela. E o que aparece ali tem um rosto muito bizarro. Para piorar, em alguns momentos, chega a colocar as mãos na janela, como se estivesse tentando entrar dentro da casa. Pois como vemos, a janela até chega a se mover um pouco. Essa filmagem é uma daquelas que, mesmo dando zoom, não dá para saber exatamente o que está ali do lado de fora. Mas o que vemos é algo Nossa, extremamente assustador sinistro, e né, bizarro, galerinha? que deixaria qualquer pessoa Bizarro com muito medo de mesmo. continuar morando nessa casa. Cê é louco, mano. Eu se O mudava. Cavaleiro Paranormal estava Se investigando uma mudava. casa que é assombrada por vários espíritos. E enquanto estava nesse local, chegou a escutar alguns barulhos estranhos, como batidas nas paredes e até uma voz que ele descreve como se fosse a voz de uma mulher. Então, vendo isso, ele estava tentando a qualquer custo registrar alguma comunicação. E enquanto ele estava tentando contato, acabou filmando uma coisa muito assustadora em uma das janelas. 3 golpes para que te comuniques conmigo. Bien clarito. Nossa, galerinha. Haya sido. Enquanto ele está Meu por ali, Deus, acaba filmando o que ixi. parece ser uma menina que está do lado de fora. E como vemos, aparentemente ele não percebe nada e continua a andar pelo local. Mas não há como dizer que aquilo não é uma menina de vestido branco, pois como vemos, é uma aparição muito nítida. Após ter filmado isso, ele vai para um quarto, e quando ele sai, podemos ver que já não tem mais nada naquela janela, pois aquela aparição já havia desaparecido. Nessa mesma noite, ele continuou tentando contato, e a lanterna dele até chegou a ser derrubada. No entanto, nada se compara àquela aparição que ele gravou naquela noite. Um homem mora perto de um bosque onde se escuta muito falar de aparições assustadoras. Então, sabendo disso, ele pegou uma câmera emprestada para filmar o local e tentar fotografar alguma coisa estranha. No início do vídeo, ele está apenas andando por aquele bosque. Só que de repente, ele avista uma coisa que deixa ele bem assustado. Where's he gone? What's in there?
Ele decide dar zoom à Nossa, imagem, saía e assim que ele faz isso, correndo daí é igual possível ver louco. uma anomalia muito estranha se movendo na frente da câmera. E o que aparece ali é como se fosse uma névoa se movendo, galerinha. que olhando assim até parece uma pessoa. O homem, quando percebe que alguma coisa havia passado por ali, na mesma hora tenta se aproximar para tentar mais uma vez filmar aquela coisa. No entanto, já não encontra mais nada naquele local. O que deixa esse vídeo tão assustador é o fato de ser um vídeo antigo, postado em 8 de outubro de 2006. Nessa época, fazer edições de vídeo era algo muito mais difícil do que é hoje, nos levando a crer que esse vídeo provavelmente não tem nenhum tipo de edição. Mas você o que acha? Seria isso realmente uma aparição fantasmagórica? Ou talvez um reflexo na frente da lente da câmera? Deixe nos comentários a sua opinião. Aqui podemos ver a Sinistro, atendente né, de uma galerinha? loja, e como não tem nenhum cliente no momento, ela decidiu se sentar em cima de um balcão, e dá para ver o tédio que ela está sentindo nesse momento. Só que não sabia ela que o seu tédio estava prestes a acabar, pois algo aconteceria e deixaria ela muito assustada. Nossa, ela já olha pra câmera, galerinha. Ela não tá acreditando. Fica até Enquanto sem ela está ali entender. sentada, a caixa Ela olha registradora até se abre pra sozinha. câmera, vê que a Como câmera vemos, tá a atendente está bem filmando. longe do caixa. Ao ver isso, ela fica ali parada, olhando e até chega a olhar para a câmera, pois ela sabia que a câmera havia filmado aquilo. E ela até chega a gesticular, como se estivesse tentando entender o que poderia ter causado a abertura daquela caixa registradora. E só depois de algum tempo que ela se levanta e decide fechar a gaveta. Isso com certeza deve ter deixado ela muito assustada. Agora me diga aí, o que você faria se estivesse no lugar dessa atendente? Mas Saia antes de irmos para o correndo. próximo vídeo, convido você para se Aí, inscrever no galerinha, canal se não for inscrito. tô sarando Não aos se esqueça poucos. de deixar o seu Logo, like logo, semana para que vem já vou fortalecer. postar vários vídeos pra Se você já vocês, fez galera. isso, comente a palavra Castor, que eu estarei Deu dando uma alguns febre, corações estourei nos isso aqui comentários. Meio aos Um poucos. homem estava trafegando por uma estrada do Paquistão. Essa rodovia é conhecida como Nat Gali Road. E mesmo que seja uma rodovia bem pavimentada, ela possui várias curvas que podem ser um pouco perigosas, principalmente no mês de julho e agosto, que são os meses onde a neblina toma conta de toda a estrada. Nessa ocasião, a pessoa estava dirigindo no inverno, pois era possível ver a neve por toda a rodovia. E enquanto essa pessoa trafegava por ali por volta das 2h40 da madrugada, acabou filmando uma coisa muito estranha atravessando a rodovia. Você viu, galerinha? Nossa, galerinha. Depois da curva, é possível ver que tem algo atravessando a rua. E como vemos, se trata de uma figura com a pele acinzentada. Nos comentários, alguns disseram que poderia ser uma pessoa. Já outros acham que talvez seja um macaco que vive naquela mata. No entanto, pela distância, fica difícil dizer exatamente o que é aquela coisa. Independente de ser sobrenatural ou não, esse vídeo vem deixando as pessoas muito intrigadas. Sinistro, né, galerinha? Câmeras de monitoramento sempre acabam filmando coisas estranhas, e muitas vezes coisas sem explicação. A filmagem que veremos agora é uma daquelas que não tem muito contexto. No entanto, o que aparece na Nossa, filmagem é galerinha, algo me extremamente arrepiei, estranho e galerinha. difícil de ser explicado. E só abrindo a porta ali, ó. Nossa, galerinha! Essa filmagem foi postada sem nenhuma Olha, explicação tô todo adicional. Talvez arrepiado. nem precise, pois o que vemos nela é um vulto passando rapidamente na frente da câmera. E esse vulto tem o tamanho de uma pessoa,
e se locomove como se estivesse correndo. Além do mais, Sinistro, temos a impressão de que dá para galerinha. ver o pé dessa coisa se movendo. Mas você o que acha? Seria realmente um vulto? Uma figura das sombras? Ou pode ser apenas um defeito dessa câmera? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes. Aí, aqui da do hora, hein, canal. galerinha? Da hora. E vale a Tô pena. melhorando aos poucos E se aí. você Semana gostou que vem eu vou desse trazer vídeo, vários vídeos pra deixa o você, seu mano. like Peguei para uma ajudar o febre canal aí. e considere Estourei se isso inscrever aqui, se tudo não aqui, for as inscrito. febres. Tamo junto. Da hora o vídeo, da hora. Gostei. Gostei, hein, galerinha. É nóis, galerinha. Se inscreve no canal do amiguinho. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto.